desfrute do ensino e que você possa mergulhar no rio de Deus e receber tudo aquilo que você precisa de Deus, o nosso Pai. Eu quero começar com uma oração. A partir da oração deixo algumas referências bíblicas e nós discorremos o ensino. Espero que você assista até o final o vídeo. Liberarei aquilo que recebi do Pai, ensinos preciosos, e cabe a você receber, aplicar na sua vida. Quero fazer um pedido também antes de começar a oração. Deixa o seu like aí. Se você tiver alguma experiência, alguma vivência enquanto vê o vídeo, também deixa aí de testemunho para aqueles que vão ver. Isso também edifica a minha fé. E compartilha aí com um amigo, tá bom? Vamos lá. Pai, no nome do Senhor Jesus, quero agradecer pela sua presença nas nossas vidas, porque o Senhor está em nós, sobre nós e ao nosso redor. O Senhor é nosso Deus e Pai Elohim, Adonai, e reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Enquanto discorremos esse ensino, que a unção do Senhor, Pai, traga ativação de dons, de ministérios e de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia, que possamos adentrar mais no Senhor e receber mais de Ti. Estamos receptivos para receber mais do Senhor e cremos na verdade, cremos na vida, cremos no Senhor, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos, que possa ser um ensino com ativação e que os seus filhos entendam, Pai, tudo aquilo que vai ser comunicado a eles, Pai, no nome do Senhor Jesus. Selamos um ambiente de ensino e declaramos, Pai, o ambiente consagrado ao Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus. Amém. Diz amém aí você que ouviu a oração. Enquanto estaremos discorrendo no ensino, você pode receber cura daquilo que precisa. Se você tiver que liberar o perdão para alguém, libera o perdão. Muitas das vezes, porque a cura não acontece é por causa da falta de perdão, às vezes uma amargura que ficou, e é necessário o perdão. Quando você perdoa, você recebe o perdão de Deus, você perdoa, e você perdoa aquilo que aconteceu, você é um vaso preparado para receber unção, também para receber a cura que você precisa, tá bom? Tem unção sendo comunicada para cura, é só receber o óleo e deixar que a unção do Espírito Santo te cure, ativa um ambiente de cura, no nome do Senhor Jesus. E esteja em um ambiente tranquilo aí, para você ouvir o vídeo, ter maior proveito, tá bom? Mas se você estiver fazendo sua atividade e é um momento que você pode assistir, então também assista.
Vamos lá. Para mim, não só deixar o ensino, mas deixar umas referências na palavra, eu vou discorrer aqui. Se você quiser ler agora, você pode ler agora. Se você quiser deixar marcado para ler depois, você lê depois. Hebreus 1, 14. Portanto, os anjos são espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Esse é o livro de Hebreus 1, 14. Você encontra na Bíblia. Salmos 34, verso 7. O anjo do Senhor é guardião. Ele cerca e defende os que o temem. Salmos 34, verso 7. Você também encontra na Bíblia. Vamos para mais um texto. Salmos 91, verso 11. Alguns dizem aí que o Salmos é cantado, né? Então, Salmos 91, verso 11. Pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Esse é o Salmos 91, verso 11. Mais uma referência aí para você e seguimos discorrendo o ensino, tá bom? 1 de João 4, 2. Assim sabemos que ele tem o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Amém. Só essas referências aqui, tá bom? Para nós discorrermos o ensino. Todos nós que estamos aqui, né, filhos de Deus, reconhecemos que Jesus Cristo veio como homem. Ele veio em carne. Jesus é o Verbo encarnado, né? Ele foi o próprio Verbo, a palavra viva que desceu ali da boca de Deus e nos deu a nossa vitória. Vamos lá, o que eu quero falar aqui a respeito dos anjos? Como você pode identificar o anjo? Como você pode saber o nome dele? E como você pode ter essa comunicação? Vamos lá. Tudo se dá a partir do ambiente secreto. Quando você está ali naquele momento de intimidade, de comunhão com o Espírito Santo. E tem algo aqui que eu friso muito nos vídeos, que é a meditação. Você só consegue acessar o mundo espiritual e você vê, usando mais a palavra, dimensões do Espírito, quando você medita. O que é o meditar? O meditar é basicamente você ficar quieto na presença do Senhor. Olha, Josué, essa é a minha palavra. Medita nela dia e noite. Tem horas que o Espírito Santo ele te conduz, te impulsiona a ler a Bíblia, a adoração, a fazer algo. Só que para você acessar o plano espiritual, para você acessar o seu espírito, para você ir acessando anjos, é tudo do lado de dentro, até que você forme aquilo que nós temos na Bíblia, que é chamado pelo apóstolo Paulo de armadura de luz. Armadura de luz, áurea e Merkabah são
palavras muito parecidas que têm o mesmo significado. Estou segurando o celular aqui dessa vez. O que seria o Merkaba, a armadura de luz, a áurea? É o seu campo que está ali em volta de você. E tudo isso te conecta a um anjo específico, a nuvem da presença descrito ali. Quando você olha a história ali de Moisés, do povo que ficou no deserto, toda aquela nuvem da presença, ela carregava ministros angelicais. Agora eu usei o termo ministros angelicais. Você vai ver no vídeo falando ministros angelicais, anjos, tutores, mentores. É a mesma palavra do que eu falar anjo. É o mesmo sinônimo, é a mesma verdade. O significado é o mesmo, tá bom? Então, se eu falar essas palavras, você já vai entender. Tudo bem? Então, aquela nuvem da presença, você pode entender que ela tinha ministros angelicais, ela tinha anjos ali, e aquela nuvem sustentava todo o povo. O fato é que para você ativar um anjo, e o segredo para você ativar o anjo é um pouquinho do seu entendimento, a unção e o altar. O altar daquele povo, basicamente, era Moisés. Moisés, que era o oráculo, tinha o contato direto com Deus, tinha o contato ali com os anjos. E funciona um pouquinho desse jeito. Quando você clama, Deus, envia um anjo, o Senhor pode enviar por sua misericórdia, mas você tem que entender como que funciona por detrás das cortinas, por detrás aí das malhadas. É necessário um altar. E o altar é o seu secreto, o altar é o seu espírito. Aí sim, você facilita a ativação do anjo. É necessário. Quando é feita uma ativação de um ministro angelical, é necessário a comunhão, a aliança. O seu espírito precisa ter uma aliança. Pense comigo um pouquinho. Você, talvez aí casado com a sua esposa, ou você que está me ouvindo, uma mulher casada aí com seu esposo, vocês têm uma aliança. A mesma coisa funciona com os anjos do Senhor. É necessário você ter uma aliança com o anjo para que ele permaneça com você. O que é a aliança? A aliança, basicamente, é a sua devoção com o Senhor. É aquilo que você gasta tempo, é o seu ambiente secreto. Mas se dá algumas coisas ali por detrás da cortina, porque é feita uma conexão. O seu espírito com o anjo do Senhor. Tá bom? Vou até aqui. Como interagir, como discernir se é anjo, como que isso funciona? A partir do seu momento ali de intimidade, você vai intencionar no seu coração, Senhor, eu gostaria de ter o contato com os anjos do Senhor. Eu queria entender melhor, eu queria perceber, eu quero ver, eu quero ter o contato. Seja específico com o Senhor, seja insistente, porque às vezes você vai conseguir na primeira, às vezes você vai precisar insistir um pouco mais. Seja insistente. O ponto forte aqui, ou a chave, é o desejo, a sede do seu coração. Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero. O seu desejo vai te
impulsionar a ter esse contato, a receber aquilo que você está buscando do Senhor. Senhor, o Senhor ordena anjos ao meu favor e eles estão comigo, eu quero ver. Neste momento você vai perceber que eu sempre vou ensinar você o que você precisa fazer. Orou? Fica um pouco quieto. Fez uma oração de 10 minutos, você tem que ficar no mínimo 10 minutos quieto para ouvir, para interagir com o seu espírito, para interagir com os anjos. Fez uma oração de 30 minutos, descarregou tudo que precisava descarregar, liberou palavras, adorou, leu Bíblia. Você tem que ficar um pouco quieto para que você possa interagir tanto ali com o Espírito Santo, com os anjos, para ouvir. E para ter uma interação espiritual é necessário você ficar quieto. Como que ocorre isso? Eu vou te dar um exemplo. Você começou a orar, pediu ao Senhor, Deus, eu quero ver. Você não vai ver algo muito mirabuloso. O Senhor, Ele precisa que você entenda o simples, o básico. Senhor, eu quero ver o anjo do Senhor. Eu estou aqui, eu estou aberto. Então você passe a discernir aquilo que você vai começar a sentir. Quando os anjos chegam no ambiente, e eu quero frisar um pouquinho aqui na palavra anjo, sabendo que o Espírito Santo está em nós, está sobre nós, e o Espírito Santo é precioso. E o ministério do Espírito Santo, ele não está separado do ministério dos anjos, porque é distinto, tem diferenças e são funções diferentes. Mas eu quero focar um pouquinho nessa palavra, quero focar um pouquinho no ministério dos anjos. Então você começa a orar, a pedir ao Senhor, presta atenção, fica um pouquinho quieto. Fica um pouquinho quieta e você vai perceber aquilo que você vai começar a sentir. Se você vai sentir mais a unção, o que você vai perceber de diferente no ambiente que você está orando. Quando os anjos chegam, eles mudam o ambiente. Por exemplo, eles trazem uma carga de unção. E quando eles chegam, a primeira manifestação talvez que você veja são de luzes no ambiente. Às vezes você vai ver uma luz branca, às vezes você vai ver uma luz azul, às vezes você vai ver uma luz rosa, uma luz amarela, uma luz laranja, e você vai ver que vai piscar. Então, esse é um sinal que eles estão no ambiente. Qual é o outro sinal? O outro sinal é a unção. A unção. Quando você começa a perceber o aumento de unção no seu corpo, o aumento de unção no ambiente, as luzes piscando, esse é o segundo sinal. Eles estão no ambiente. Você estando consciente ou não. Como se procede a comunicação? Eles estão ali. E eles sempre vão interagir com você a partir do seu espírito, para que você entenda. E eles vão até onde você dá abertura, até onde você está disposto a entender, até onde você está disposto a conhecer. Só que aqui é necessário, por exemplo, você ter o discernimento. Como que eu faço para saber se é um anjo? A sua dúvida não vai ser um problema para eles, vai ser um problema para você mesmo. E nisso é importante o seu estado de crença. Qual é o seu estado de crença? Você crê que o anjo do Senhor está e acampa ao seu redor? Você crê que você vai ver anjo? Se esse for o seu estado de crença, pode ter certeza, isso é o que você vai ver. Aquilo que você tem no seu coração, você vai expressar para fora. E aquilo que você tem de verdade em você, você vai atrair. Ao passo que, se for ao contrário, por exemplo, o anjo do Senhor chegou
Aí você fica naquilo, será que é ou não é um anjo? Uma dúvida. Então você passa a discernir suas crenças e o seu estado interior. Mas se não for anjo, como que eu vou saber o medo? Isso atrapalha tanto a sua comunicação com eles e acaba te travando suas crenças limitantes. Ah, não, mas eu acho que é o diabo isso, o diabo aquilo. Isso acaba cortando a sua conexão, porque você fica muito tendencioso para o lado negativo e você acaba não desfrutando da verdade. Mas como que você passa a entender? Sempre quando o anjo chega, ele vai trazer paz para o ambiente, ele vai trazer luz. Só que você precisa aprender a discernir como que está o seu interior. Será que você tem medo no seu interior? Porque se ele chegar e você tiver medo no interior, ele precisa da sua autorização para que o seu medo, a sua dúvida seja curada. Como que você faz isso? Simples. Senhor, eu confio. Se há algum medo, se há alguma dúvida em mim, eu estou aberto para que o Senhor cure. Mas talvez você fale, não, mas eu preciso saber se é um anjo. O anjo, ele traz um estado de paz para o seu ambiente. Você pode ter certeza que todo anjo vai trazer um estado de paz para o seu ambiente, para que ele possa curar e harmonizar o seu interior. Só que uma das chaves é, todo espírito que confessa, em 1 de João 4,2, como eu citei no começo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne, esse espírito provém de Deus. Essa é uma chave. Você só precisa, a partir do momento que você for se comunicar com ele, e eu vou falar aqui com você, como você pode se comunicar, você fazer essa pergunta. Jesus Cristo vem em carne? O anjo do Senhor logo vai confessar para que ele possa interagir com você. Sim, o Senhor Jesus Cristo, ele vem em carne. Essa é uma chave para que você saiba se é o anjo ou não. Só que aqui é para nós darmos só o primeiro passo. Porque quando o anjo do Senhor chega, como eu falei para você, ele vai dar uma sinalização na hora. Você vai perceber. Opa, o ambiente mudou. Opa, olha a paz que está o ambiente. Logo, você percebe e você discerne que é um anjo. Você sempre vai só precisar entender o seu interior, suas crenças, qual lado que você está tendencioso, se você tem medo, porque o medo às vezes acaba te travando nisso. Entende? Então, essa é uma chave. Quando os anjos chegam, e isso depende muito, qual é o sentido seu que está mais ativo no seu espírito? O nosso corpo humano, ele tem 5 sentidos. O nosso espírito, ele tem faculdades e ele tem 5 sentidos. Se você tem sua visão aberta, às vezes você já vai ver ele como que ele é, a roupa, a vestimenta que ele veste. Você vai ver como ele é, a forma dele. Você vai poder discernir, você vai poder interagir. Se você tem o seu olfato, às vezes você vai sentir o perfume que ele carrega. Se você tem sua audição, você só vai ouvir o nome dele. Se você tem o seu paladar, às vezes você vai sentir o gosto. O gosto do quê? O gosto da presença, o gosto do perfume dele. Se você tem o seu tato ativo, você vai sentir pelo seu tato. Ó, o anjo chegou, aí você vai sentir a presença dele, entende? Então funciona assim. Às vezes você tem os seus 5 sentidos ativos, então às vezes você vai ter uma experiência com 5 sentidos. Só que geralmente há um sentido em nós que ele está mais operante. Talvez você veja mais, talvez você sinta mais,
talvez você tenha um paladar, talvez você tenha um olfato. Nós podemos ter todos os sentidos ativos e isso está no nosso espírito, tá bom? Às vezes você não tem nenhum, então você precisa que o seu espírito esteja ativo e que os seus sentidos sejam ativos. O que ativa? A unção preciosa do Espírito Santo, a frequência do Espírito Santo. Os anjos do Senhor ativa uma impartição ativa, uma ativação ativa. Isso são formas de ativação. Isso tudo pode ocorrer a partir do seu ambiente secreto, isso tudo pode ocorrer a partir de uma mentoria, isso tudo pode acontecer de diversas formas, tá bom? Quando você sabe o caminho, você pode ir por si próprio, tá bom? Então vamos lá. Como se dá a comunicação? O nosso espírito, ele tem uma faculdade que é muito bem conhecida e ela é chamada de telepatia, comunicação telepática. Às vezes você vai ver um nome bonitinho, né? E eu quero simplificar o que seria a comunicação telepática. Nosso espírito, ele tem essa faculdade. O que seria isso? Geralmente, quando você está se comunicando com um anjo, ele não vai falar uma palavra audível, como eu estou falando aqui com você. Geralmente, ele vai olhar para você e do olhar dele, ele passa uma mensagem. Através daquilo que ele comunica, pela unção que ele carrega, ele te passa uma mensagem. E se ele libera uma comunicação telepática, o que seria a comunicação telepática? Está interligado a isso que eu estou falando, mas seria uma comunicação que se dá de espírito para espírito. É basicamente uma revelação, uma informação, um insight que ele libera na sua mente. E automaticamente você sabe. Eu posso simplificar essa palavra, só que a comunicação telepática ela é uma faculdade do nosso espírito que de alguma forma está ligada à nossa mente. Eu poderia dizer para você que é aquele pensamento certo, aquele pensamento forte, que você sabe lá de dentro do seu espírito veio para sua mente. É mais que um testificar. O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Está mais ou menos ligado nesse versículo, só que aquele pensamento forte, opa, ele falou comigo. Quando você está ali interagindo, você sabe, não tem nenhum problema. Só que para passar o ensino é necessário que eu traga um pouquinho de clareza para você. Na hora que você estiver interagindo, é fácil. Quando você aprendeu, é igual varrer a casa. Depois que você aprende, fica fácil. Tá bom? É igual dirigir carro. Depois que você aprende, fica fácil. Então é assim, vem aquele pensamento forte. Ele falou comigo e veio aquela revelação. Só que a comunicação ali com o anjo, ela pode se dar de muitas formas. Um olhar dele fala, ele estender a mão para você, ele fala, porque se ele estender a mão, ele vai querer te levar em algum lugar celestial. Se ele te dá uma fruta, ele está falando, ó, come uma fruta. Então, é muito distinto. Depende muito daquilo que ele quer falar com você. Isso só se dá a partir do ambiente secreto. Aquilo que o anjo do Senhor vai querer falar com você. Talvez algo que você orar, ele vai agir. Então assim, é muito vasto. Entende? Só que você pode, a partir desses passos, galgar, caminhar, para que você possa ter a sua própria intimidade, discernir ainda mais sobre os anjos. Então, eu costumo falar assim, ó, quando o anjo chega e às vezes ele olha, ele já passou uma informação. Você só precisa estar ligado, você só precisa estar atento, consciente. Sempre eu uso a palavra consciente, estar consciente, estar presente, estado de consciência. Ele está aqui, eu vou interagir com ele, eu vou falar com ele. E isso não é ser super espiritual, isso é você ser apenas quem você é, filho de Deus. Os filhos de Deus,
eles são espirituais. Por mais que nós temos o nosso corpo físico, nós temos o nosso espírito. Deus, ele é espírito. Convém que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Então, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. E isso não é ser super espiritual. Isso é você viver a sua filiação, viver uma verdade que está descrito. Em toda a palavra, sempre você vai entender sobre uma interação angelical, tá bom? Então, para mim finalizar esse tópico aqui de comunicação, quero saber o nome do anjo. Geralmente, quando você ativa um anjo, é um anjo, você só precisa discernir quem é esse anjo. Esse é o anjo que o Senhor enviou, que vai ficar comigo. Qual que é o nome dele? Os anjos do Senhor, eles têm nome também. Você sabia disso ou não? Se você tem um nome, se o seu pai e sua mãe te deu um nome, o anjo do Senhor, ele tem um nome também. E eu quero ir um pouco mais fundo. O seu espírito, ele também tem um nome. Você sabia disso? Antes de você nascer no ventre da sua mãe, Deus te fez. Então, se ele te fez, ele está falando assim, eu fiz o seu espírito também. Antes de nascer no ventre, você nasceu no meu. Então, assim, o seu espírito, ele também tem um nome. Você sabe o nome do seu espírito? E se você sabe, hashtag, põe aí no comentário e comenta o nome do seu espírito, que eu quero saber. Se você sabe o nome do anjo que anda com você, hashtag, põe o nome dele aí também. Agora, se você não sabe, hashtag, bora perguntar para Deus qual é o nome, que você vai descobrir. Isso você geralmente encontra no livro da vida que o Senhor fez para você. O salmista fala desse livro no Salmo 139, verso 16. Antes de eu nascer, os meus dias estavam escritos no teu livro. O salmista está falando assim, a identidade dele, o nome dele, e está falando ali do propósito dele. Então você tem um livro do destino que Deus te fez, o porquê, aquilo que você está fazendo aqui. Então seu espírito tem um nome. Agora bora lá. Como que eu faço para saber o nome do anjo? A mesma coisa. Quando você percebeu que ele chegou ali, fica quieto. Fica quieto. E pergunta dentro de você. Não precisa abrir a boca como eu estou falando. Qual o seu nome? E fica quieto. Cinco segundos, 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos. Quanto mais tempo, melhor. Sua mente limpa vai facilitar. Ah, eu vi um nome em hebraico. Agora eu não sei. Só tenta esperar a pronúncia ou aquilo que você viu abrir o significado para você. Geralmente vai abrir algum nome que você pode ser no hebraico. Às vezes vai abrir algum nome que você conhece. Você precisa esperar ele falar com você. Tá bom? Funciona desse jeito. Recebeu o nome, pega uma folha, anota. Você sempre vai poder ir mais fundo. Qual o seu propósito? Obrigado por estar aqui. Sempre agradeça quando você tiver esse privilégio. Obrigado por estar aqui. Qual o propósito? Qual a sua função? O que você faz? E você sempre vai receber mais e mais revelações, tá bom? Funciona desse jeito. Já deixei no começo as referências bíblicas, já abri um pouquinho aqui para vocês, ensinei de uma forma bem simplificada. E assim, para o vídeo não ficar muito longo, há muitos anjos.
há milhares e milhares e milhares e milhares de anjos. Só que o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele sempre vai designar anjos para que estejam próximos de nós. E eles sempre estão interagindo conosco. Às vezes você entra num ambiente, você sente um vento, uma brisa suave, é um sinal que eles estão ali. Quando você aprende a se comunicar, como eu falei, a paz, as luzes, às vezes eu vou falar para você como que funciona o dom da palavra de conhecimento. Pelo menos na minha vida, eu passo a entender que ele está mais operante. Junto ali com o Espírito Santo e com os anjos, eu tenho uma maior eficácia quando a palavra de conhecimento ela vem ali para mim por meio do anjo, por meio do Espírito Santo. Eu tenho uma eficácia, eu tenho uma convicção tão forte quando eu entrego, que eu falo, caramba, esse aí era um homem de fé que entregou. Quando o dom da palavra de conhecimento está operando por mim, eu tenho o meu lado humano. E eu vejo que é entregue, só que ainda tem um dedo meu humano. Isso é ruim? Não. Só que é mais, eu vou usar a palavra espetacular quando você está operando ali pelo ministério dos anjos. Basicamente quando você está cheio, quando você está transbordando. Tá bom? Então assim, há muitos anjos. Há categorias de anjos, há distinção dos anjos. Eu vou dar só um exemplo para não ficar muito estendido. Aos arcanjos, aos serafins, aos querubins, os que ficaram catalogados na Bíblia. Só que aos tutores, os cuidadores, que são classes, essa é a palavra certa, classes distintas de anjos. Tutores, cuidadores que cuidam para que nós possamos crescer e amadurecer. Esses são os famosos tutores, também chamados por anjos pessoais. Eles basicamente estão conosco quando você ativa o tempo todo. Isso é um privilégio. Só que você precisa entender como que funciona. Algo que eu quero deixar claro para você. Os anjos do Senhor têm aqueles anjos bem bonitos, que às vezes eles estão vestidos de branco. Só que as vestimentas dos anjos, às vezes não é só branca. Há anjos que vestem vestimentas azul claro. Há anjos que vestem vestimentas azul escuro. Há anjos que vestem a vestimenta roxa. Há anjos com vestimentas amarelas. Isso você encontra em toda a linhagem angelical. Há anjos com a personalidade de homem. Há anjos que já têm personalidades do profético, que seria a águia. Há anjos que estão personificados ali na forma de leão. Há anjos que às vezes não estão com vestimentas, mas estão com armaduras. Há anjos que às vezes aparecem com instrumentos diferentes na mão. Às vezes pode ser um instrumento de adoração, às vezes pode ser uma espada, às vezes pode ser um cântaro que é para derramar águas. Há anjos com essas armaduras, essas ferramentas. Então é necessário o quê? É necessário a sua comunhão. É necessário você entender em qual passo da caminhada você está. Só que tudo isso está disponível para você. E geralmente, o anjo que está mais próximo de nós são os da linhagem de querubim. Há anjos de governo e tudo isso passa a partir do filtro da sua intimidade com Deus. Quando você passa a se relacionar com Deus, você passa a discernir tudo isso melhor. Você passa a entender, você passa a conhecer e você fica aberto e disponível a viver uma verdade que os filhos de Deus podem viver. Isso e esse privilégio, eu estou usando a palavra isso, só que vamos trocar. Essa preciosidade simples está disponível para todos os filhos de Deus. Seja os profetas, seja os filhos, todos podem. O profeta é um ofício que está muito ligado à sua essência também. Só que o maior ofício de todos é o seu filho, ser filho de Deus.
Ser filho de Deus é maior do que o ofício. O profeta, ele tem a facilidade de interagir com a realidade espiritual, interagir com anjos, com o Espírito Santo, com Deus. Só que todos podem. Deus quer falar com todos. Jesus, ele veio e ele rasgou o véu. Ele abriu os céus e ele falou assim, ó, tá aberto. Você só precisa fazer a sua parte. Geralmente é seguir os passos de Jesus. Ele te deu a vitória, ele te deu a graça, ele te deu a misericórdia, só que a sua parte é seguir os passos. A sua parte é andar naquilo que ele fez. Isso você precisa fazer. Isso você precisa copiar Jesus. É seguir o caminho, é seguir a vida como ele ensinou. Essa é a sua parte. Só isso, tá bom? Deixa esse vídeo só para poder te ajudar. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um joinha aí e